Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar, comigo Fernanda Rodrigues, ao meu lado a minha companheira Amanda Antunes. Bom dia, Amanda! Ei, Nanda, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que nos acompanha, para quem nos acompanha pela Rádio Itatiaia e também nas redes sociais da Itatiaia. Bom dia para todo mundo! Mulheres na liderança de empresas, instituições, organizações, é uma realidade que vem se consolidando. Não é fácil, existem obstáculos e grandes desafios para que nós, mulheres, sejamos reconhecidas pelo nosso trabalho. A nossa convidada de hoje é uma líder que trabalha destacando a importância do diálogo para a promoção de debates que influenciam o nosso presente e futuro. Camila Camargo é CEO da Esfera Brasil, uma instituição que é um espaço onde ideias são cultivadas, analisadas e transformadas em conhecimento aplicável. A Esfera tem contribuído ativamente para decisões mais informadas, tanto no setor público quanto no privado. Sob a liderança de Camila, a organização se tornou um ponto de convergência entre política, economia e ciência, aplicando horizontes e construindo pontes para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Então, eu queria dar muito bom dia para Camila Camargo e agradecer por ter aceitado o nosso convite de participar do Observatório Feminino. Bom dia, Camila. Bom dia, Amanda. Bom dia, Fernanda. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Camila, eu queria começar esse nosso bate-papo para falar um pouquinho como que você se vê, né? E esse caminho para hoje ser reconhecida como uma mulher que faz diferença no setor onde você trabalha e uma liderança. Acho que quando a gente fala de liderança feminina, a gente sabe que é um problema global, não é nem só dentro do Brasil. Tem até uma pesquisa na Deloitte que fala que só 6% das mulheres estão em cargos C-level. C-level, quando a gente fala, é CEO, CFO, CMO. Então, altos cargos de liderança. E até aqui no Brasil, apesar da gente estar num governo que defende essa pauta, que quer mais equidade de gêneros em cargos de liderança, a gente percebe também que um quarto dos cargos de ministros são mulheres. Então, a gente entende que ainda existe um gap. É muito desafiador a gente estar em cargos de liderança dentro do cenário que a gente vive hoje, né? A gente vê, né, que vem unindo, né, o setor público com o privado, com discussões importantíssimas, desde a questão ambiental, a segurança pública. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o Esfera Brasil, que vem levando, né, eu acredito que com o intuito de levar o Brasil aí para o mundo. Fala um pouco pra gente sobre, né, o Esfera. O Esfera nasceu literalmente dentro da sala da minha casa. Foi um momento de pandemia. Foi um momento muito tenso e que trouxe inúmeras notícias muito tristes para todos nós. Mas acho que o que dá até para falar que nasceu, a única coisa que nasceu de positivo dentro disso foram as discussões que eu e o João, que é meu pai, começamos a puxar dentro desse cenário de muita incerteza. Então, quando veio o primeiro lockdown, ninguém sabia quanto tempo era para ficar dentro de casa, ninguém tinha ainda uma definição exata de quantos dias se eu pegasse Covid eu precisava ficar isolada, qual de fato era o tratamento que deveria ter. E a gente viu isso num cenário mundial, onde a economia estava derretendo, os governos estavam ainda testando qual de fato era a melhor regra ou a melhor indicação para a população seguir. Então, dentro desse universo de incertezas, a gente começou a puxar e organizar calls, porque ninguém mais podia se ver fisicamente, com grandes empresários que tinham canetas na mão, multissetoriais, e a gente sempre pedia para alguém do governo participar, falando um pouco do lado da política pública, do que eles estavam fazendo. Isso começou de forma informal e tomou uma proporção muito bacana, porque esses empresários que sempre tiveram a intenção de discutir Brasil, a gente sentiu que nessa época da pandemia eles precisavam fazer isso com um senso de urgência muito maior. Então, como melhorar o Brasil de forma imediata? E estavam todos querendo contribuir para essas melhorias. Então, quando começou a voltar os eventos físicos, a gente começou a marcar jantares e almoços com esses empresários e com políticos, desde ministros a deputados, presidente do Congresso,
governadores para começar a debater Brasil. Então, começou com uma discussão sobre a pandemia, sobre o futuro da pandemia, e a gente conseguiu expandir isso quando começou os encontros físicos, e dessa forma que a gente começou a profissionalizar a esfera. Então, a esfera ela surgiu pós-pandemia com esses encontros presenciais. Camila, eu te ouvindo falar assim, eu acho tão importante, porque é muito fácil a gente ficar da nossa cadeira, né? Julgando, criticando, apontando os erros, né, dos governos, e aí eu falo prefeituras, governos estaduais, nacionais, e a gente, como você disse, aí tem pessoas envolvidas, né, empresários, pessoas que são de diversas áreas, que resolveram agir, né, e eu acho que isso é uma coisa importante, essa questão da ação, do movimento, de entender que o nosso país é uma responsabilidade de todos nós, desde cada cidadão que se envolve com política. Sim, a gente precisa falar de política, né? A gente vive, isso é uma coisa que é um cerne da nossa vida, a gente está inserido numa sociedade, a gente precisa saber disso, a gente precisa estar informado, a gente precisa buscar conhecimento. Até esses empresários, grandes empresários ou pequenos empresários, essa questão da ação é um pouco o intuito, né, da esfera, não é isso? Com certeza. Até quando a gente iniciou a esfera, uma conversa muito séria que eu tive com o João na época foi que ele falou, olha, na época eu tinha uma agência de publicidade e ele falou, vamos começar juntos. E eu falei, putz, eu não sei, deixa eu entender aqui o cenário melhor, como que vai ser a esfera, porque ela era uma ideia realmente, a gente fazia isso de forma informal, né, nos calls durante a pandemia. E ele falou, olha, se você não for para a esfera e decidir ir para outro lugar, eu não quero nunca mais ouvir você reclamar sobre alguma decisão política tomada em Brasília, do futuro do nosso país. Porque você vai estar sendo passiva, você não vai estar sendo ativa, você não vai puxar as soluções que você acredita que seja melhor ou as suas contribuições. Então, realmente, nesse momento, eu falei, não, você está certíssimo. A minha família tem um histórico dentro da política. Meu avô paterno foi presidente do BNDES, foi ministro da Fazenda, o Dilson Funari, meu avô paterno foi deputado federal por muitos anos. Então, essa questão de discutir o futuro do país, as consequências das medidas, o que a gente poderia fazer de melhor para deixar um legado para o nosso país, foi algo que eu cresci dentro do meu ambiente familiar. Então, acho que a esfera só concretizou tudo isso. Ô Camila, e aí e a gente vê, né, a esfera vem crescendo e uma mulher à frente, né, da esfera, e você criou inclusive o prêmio Mulheres Exponenciais. Eu queria que você falasse pra gente sobre este prêmio, como que ele funciona, como que ele vem sido visto, né, no mercado. Com certeza. Quando a esfera surgiu oficialmente, quando a gente falou, então vamos começar a profissionalizar e de fato criar um think tank para que a gente discute o futuro do país, eu tomei um choque. Eu vim do varejo, depois eu criei minha própria agência. Todas as equipes que eu trabalhei eram só mulheres. Quando eu trabalhei no varejo, também era uma rede de joalheria que todas as vendedoras eram mulheres. Então, meu universo profissional sempre foi rodeado de líderes mulheres, até pessoas abaixo de mim, mas sempre num ambiente feminino. Quando iniciou a esfera, que a gente, de fato, representa esses grandes empresários e convida os ministros, as autoridades públicas para participarem, para mim foi um choque, porque realmente 99% são homens. Então eu falei, gente, o que a gente pode fazer para levantar uma bandeira e convidar as mulheres, seja autoridades ou seja empresárias do setor público ou privado, para participarem dessa discussão. Então, eu criei o Prêmio Mulheres Exponenciais, no qual a gente premia 6 mulheres, 3 do setor público e 3 do setor privado, que a gente entende que elas estão colocando as pautas políticas, se envolvendo cada vez mais e querendo ajudar, dando a sua contribuição para que as decisões tomadas em Brasília sejam as melhores possíveis para o nosso país. E foi super interessante, porque no primeiro ano que a gente fez essa premiação, olhando o público,
tinha o João, que também é fundador da Esfera, o nosso advogado, que fez o nosso compliance, e o marido ou os filhos das premiadas. O resto, toda a audiência era mulher. E aquilo me frustrou muito, porque por que numa premiação de mulher os homens também não querem participar? A gente está indo agora para a 4ª edição do prêmio. Na 3ª edição, a feita no ano passado, foi super interessante porque os próprios empresários associados da Esfera quiseram premiar as mulheres, davam sugestão de nomes de quem eles achavam que tinham contribuído, e o público também aumentou muito. Então não iam só os maridos dela, iam de fato os empresários para entender o que essas mulheres estavam fazendo. Então isso para mim já foi um grande ganho. Parece pequeno, mas se a gente for parar para pensar que esses empresários que empregam ali milhares de pessoas estarem presentes nesse evento, representa muito, que a gente sabe que as mudanças nas empresas deles vão ser feitas. É reconhecer que a mulher também pode estar e deve estar, né, no local de liderança. Com certeza, com certeza. E a gente sabe que a gente sofre muito isso. Inclusive, falando de setores como política e economia, que a gente sabe que é dominado pelo público masculino. É justamente sobre isso que eu queria perguntar. Essas suas conversas, né? Esses seus diálogos que fazem parte do seu trabalho nesse mundo de política, de economia, que a gente sabe que ele é majoritariamente político e existe uma construção de séculos para que ele seja assim, e essa mudança de realidade ela está acontecendo, mas está acontecendo devagar. Então, assim, como é que foi dialogar, como é que é dialogar com esse mundo? É um desafio, mas também acho que eu enxergo de uma maneira positiva. Puxa a gente a se dedicar cada vez mais a entrar nesse universo masculino. Quando a gente fala sobre liderança feminina, a gente sabe, e eu também faço parte de vários grupos de mulheres líderes, que uma ajuda a outra, e realmente sou super a favor. Acho que eu ganhei muitos conselhos positivos nessa troca com mulheres, até porque a gente sabe que demandas de casa acabam caindo mais sobre a gente, então é bom você ter esses exemplos que falam, não, olha, é possível, dá para equilibrar, às vezes você vai ter que focar mais no trabalho, às vezes é mais na sua casa, mas dá tudo certo. Mas a Esfera me fez ver que a gente não pode se excluir no clube da Luluzinha, e nem só no clube do Bolinha. Então, como eu lido muito com o universo masculino, me fez enxergar um pouco também como eles enxergam a gente. Inclusive, até em um evento que, logo no início da Esfera, que só tinha uma mulher autoridade, uma ex-ministra, ela me deu um conselho que eu levo para a vida, e eu falo para todas as mulheres que, de fato, querem se envolver na vida profissional e crescer e ser líder. Ela falou, olha, para você estar nessas conversas e eles não mudarem o assunto quando você entrar, e eles te levarem a sério, que eles vão te dar credibilidade, você precisa entender sobre números, você precisa entender sobre economia. Homem fala essa língua. E isso, de fato, foi uma mudança de chave nas minhas relações com os empresários e com as autoridades. Então, a gente sabe ali que ainda é injusto, a gente precisa estudar muito mais do que eles, porque a gente sabe que se a gente falar algum dado errado, é porque ela é mulher. Diferente de um homem que às vezes pode falar um dado errado, mas ele só se atrapalhou. E a Esfera nasce, né, você e seu pai. Mas aí eu quero saber da Camila. Você percebeu, Camila, ao longo dos anos, isso? Quando você chega, né, com a Esfera, como que a Camila, foi recebida? E você consegue fazer uma avaliação de hoje? Olha, realmente é difícil. Apesar de ter sido uma conversa muito importante minha e do João a respeito de se eu assumiria a Esfera, não assumiria a Esfera, como que seria o papel de cada um lá dentro. É difícil porque sou filha do João, outra sou mais nova, e a gente trata de temas que são lideradas por homens. Então, no início, foi muito difícil. E aí, eu até tive uma segunda conversa com o João. Falei, olha, acho melhor você fazer as articulações e eu ficar dentro da Esfera fazendo todo o planejamento. No começo, até foi um pouco assim, nos primeiros meses. Depois, a gente teve uma terceira conversa que a gente falou, olha, eu que ficava mais dentro da Esfera, ele falou, você precisa começar a ir mais para fora, porque você precisa começar a ser vista e precisa começar a quebrar um pouco essa barreira, que vai ser difícil, mas você precisa. Da mesma forma que eu falei, olha, da mesma forma que você vai muito para fora e traz muita demanda para dentro, você também precisa entender como funciona o fluxo lá dentro.
Então, hoje a gente consegue ter um relacionamento mais equilibrado nesse sentido, de ficar dentro e fora, mas realmente a gente vai ganhando um pouco de espaço aos poucos. Acho que até quando eu entrei, eu sempre fui feminista, nunca me considerei uma feminista ativista, mas quando eu entrei lá e de fato vi esse cenário, eu falei, putz, por um lado eu fiquei muito revoltada no início, e depois eu fui entendendo que, calma, vamos se posicionar dessa forma, vamos dominar um assunto, vamos levar os dados para começar a ser inserida nessas conversas. Então na luta feminina nesse cenário, apesar de ser longa, acredito que as mudanças estão sendo feitas de forma muito mais rápida. Camila, a gente está caminhando aqui para o final dessa conversa muito interessante, para dizer no mínimo motivadora mesmo, mas eu queria que você dissesse, no Brasil de hoje, quais são assim os desafios e os principais temas assim para a esfera atualmente? Com certeza, o cenário econômico, quando a gente fala sobre responsabilidade fiscal, é um tema que o mercado enxerga com uma certa preocupação realmente desde o início do ano passado. Queria sinalizações maiores das autoridades no final do ano passado com o corte de gastos, que não chegou. Então, o que a gente tenta fazer agora é unir um pouco esses empresários com essas autoridades para que não haja mais erros na comunicação. Porque acontece muita especulação e, às vezes, a gente acaba enxergando o cenário de uma forma pior do que realmente é. Então, a gente sabe que o PIB está bom, o país vem crescendo, a gente está na menor taxa de desemprego possível, mas, mesmo assim, o mercado não está dando sinais positivos. Então, como ter uma comunicação direta e para que não tenha mais especulações. Camila, para quem acompanhou aqui o nosso programa de hoje, está na nossa escuta ou nos acompanhando pelo YouTube da Rádio Itatiaia e quer acompanhar o trabalho da Esfera, quer continuar te acompanhando, ouvindo o que você tem para falar, saber do que a Esfera, né, tá interferindo aí no andamento aí do nosso país, como é que acompanha? Tem rede social, tem site? A Esfera, na verdade, a gente é muito mencionado pelos eventos, mas a gente é um hub. Então, existe o site da Esfera Brasil, dentro de lá você vai saber todo o nosso calendário de eventos. Quando a gente faz seminários, todos são transmitidos ao vivo, você pode acompanhar pelas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. A gente tem um próprio podcast, o EsferaCast, dentro do YouTube e do Spotify, e a gente tem a nossa revista bimensal. Então é bem completa, é só procurar por Esfera Brasil. Bom, Camila, eu quero te agradecer, desejar todo sucesso para você à frente aí da Esfera e que a Esfera possa crescer cada vez mais, que isso é bom para todos nós brasileiros, né, Nanda? E obrigada por ter participado com a gente aqui dessa discussão. O nosso programa está sempre com pautas que são de interesse do todo, mas com esse foco, com esse olhar, né, para as mulheres. E assim, a sua contribuição foi muito bacana com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, meninas. Muito sucesso para vocês também. Um abraço. E para quem está na escuta, Amanda? Até semana que vem, né? Até semana que vem, gente. Um abraço. Tchau.